presidente, são alguns temas que eu tentarei sintetizá-los, dividindo o tempo reservado neste momento, e começar com um que, para todos nós, brasileiros, e notadamente nós, paraibanos, seria um assunto, e é um assunto muito indesejável, muito insólito, muito doloroso. Ocupar essa tribuna na condição de paraibano e de ter que levar e externar as nossas mais sinceras condolências, como paraibano que sou, a um jovem artista que se fez do Brasil, filho do Mato Grosso, mas radicado na nossa capital do estado, João Pessoa, que hoje está a velá-lo. Falo a respeito de um jovem e já consagrado e que estava num processo de ascensão extraordinária, o artista, cantor Gabriel Diniz. É lastimável e lamentável, notadamente, quando nós observamos que a jovialidade fulgurante nas expectativas, nas projeções de quem estava galgando com os seus merecimentos pessoais, com um perfil que o caracterizava, um jovem carismático, extremamente solícito, que transbordava simpatia, que transbordava parceria, que transbordava entusiasmo pelo que fazia, ter a sua vida ceifada de uma maneira tão trágica. Então nós, paraibanos, eu tive a oportunidade, quando prefeito fui de Campina Grande, de tê-lo no início da sua jornada artística, apresentando-se no nosso São João. E ele fatalmente, estaria entre nós também nessa próxima edição que se avizinha. E aí eu diria, senhor presidente Plínio Valério, ao tempo em que nós levamos os nossos pêsames, sentimentos à sua família, sentimentos a tantos milhares de fãs, repito, não apenas reservando ao estado da Paraíba, mas ao país que desde ontem, ao saber da notícia trágica, tem compartilhado nos noticiários, enfim, todos os veículos de comunicação dimensionam exatamente pela dimensão que Gabriel Diniz alcançara. Mas, paralelamente a isso, no momento de dor, de consternação, de despedida, que não é fácil, absolutamente não é fácil, nós precisamos tirar desses instantes e desses fatos algo que nos sirva para tentar evitar, quanto mais possa, que episódios dessa natureza tão graves, tão chocantes, voltem a se repetir. É muito comum no Brasil ouvirmos que acontecimentos trágicos se transformam, senador presidente Plínio Valério, em fatalidades. Tudo é fatalidade, quase tudo é fatalidade. Aquilo que é chocante, aquilo que nos transtorna, aquilo que nos consterna, aquilo que muitas das vezes se torna mais fácil ter como fatalidade e não buscar efetivamente o que deu causa, o que deu razão. Vossa Excelência já observou isso? Então, quando no ano de 2016 ocorreu o episódio de Mariana, foi uma fatalidade. Esse ano, quando uma barragem em Brumadinho se rompe e 300 pessoas praticamente, entre os corpos achados e outros que não foram achados, tiveram suas vidas perdidas, foi uma fatalidade. É uma fatalidade quando os jovens atletas do Clube de Regatas Flamengo perdem as suas vidas carbonizados, trágica e dantescamente. E isso não são, esses fatos não são fatalidades. Me perdoem os que pensam diferentemente. O episódio de ontem não foi uma fatalidade. Ela poderia ter sido evitada se não tivesse ocorrido a irresponsabilidade humana, a inconsequência humana, a ausência de poderes públicos através de órgãos que acompanhassem o que de fato passamos a saber. Poderíamos sim ter evitado um fato dessa natureza que a todos nós transtorna, que a todos nós consterna. E isso tem se repetido. Eu trato desta forma, aquilo que a presença humana, seja através da ação ou seja através da omissão, causam e geram
a sua realização não é fatalidade para mim. É muito mais do que um acaso. É crime, a omissão ou a ação humana, como nós observamos nesse, repito, episódio tão duro que todos nós estamos a viver. Então, as minhas condolências a todos os seus familiares, a todos os seus milhares de fãs que se aglomeram desde as 5 horas da manhã lá em João Pessoa, capital que ele escolheu para viver, que ele escolheu para morar desde a sua infância e adolescência, que ele tanto gostava, a nossa Paraíba.